passageiros ainda tem sido um grande calcanhar de Aquiles a nível do país. Desta feita, escalamos a província de Cabo Delgado, onde temos a indicação de que, para acabar com o terrorismo neste ponto, o governo confirma as forças ruandesas para ajudar a alavancar este problema, mesmo sem a confirmação dos valores. Narrativas têm estado a alterar de tempos em tempos. Nesta mesma sala, na última vez que fizemos a comunicação e este briefing, houve uma pergunta que nos foi feita na altura por conta da declaração da retirada do apoio à Ruanda por um determinado país, por uma determinada fonte, portanto, que financiava Ruanda. E, bom, colocava-se a pergunta se era uma preocupação para o governo moçambicano ou não, até porque isso representava naturalmente a redução da capacidade de permanência das forças amigas que estão ali a nos dar suporte no combate ao terrorismo. E nós dizíamos que de facto era uma preocupação. Entretanto, o governo estava a esboçar naturalmente um conjunto de soluções, de ideias e perspectivas para garantir que as populações continuassem devidamente asseguradas. Não há de ser coincidência que, mesmo depois do presidente de Ruanda ter feito uma afirmação que de todas as formas é uma afirmação correta, de que cada Estado precisa de garantir capacidade para atender as suas próprias necessidades, e faz todo o sentido, e fez uma referência numa das suas intervenções a dizer que Moçambique deve criar condições próprias para estar e garantir naturalmente as suas forças. Nem que para isso significa, por exemplo, o próprio país autofinanciar, portanto, ou autofinanciar-se ou financiar quem entender que tem que estar e garantir esta segurança. No concreto, o Moçambique defende que as suas forças naturalmente têm que estar e têm que garantir a não turbação do seu território. Neste caso concreto, o que é que ocorre? Não há de ser coincidência também que esta medida ocorre um pouco depois de algumas horas de Sua Excelência o Presidente da República ter passado por algumas horas em Kigali, em Ruanda. Acho que a imprensa também noticiou a passagem de Sua Excelência o Presidente nas últimas três ou quatro semanas. Então não há de ser coincidência. Então há de estar tudo em volta um pouco destes contactos, destas abordagens, deste mecanismo de interação, deste mecanismo de relação entre Estados, que esta resposta poderá ter sido esboçada. Sobre os detalhes, não sei dos custos, não sei de quanto isso significa, até quanto tempo ficarão, mas os acordos certamente hão de clarificar nos próximos tempos sobre esta matéria. Mas, ao termos este reforço, isso permite continuarmos a capacitar ao nosso país, isso dá tempo para continuarmos a reorganizar as nossas forças em termos de capacidade, em termos de equipamentos, tecnologias, entre outras, enquanto também temos o beneplácito e apoio por tantas forças amigas que dão suporte ao nosso trabalho de segurança do território nacional. Após esta nota, seguimos com as informações, onde Agostinho Langa assegura que os aviões que foram importados recentemente para Moçambique estarão operacionais nos próximos dias para acabar com o tráfego aéreo no território nacional. Estava que fosse o presidente da PCA, portanto, que abordou. Há dias, penso que ele referiu-se um pouco sobre a questão das aeronaves. E das 4 ou das 2 que se encontram fora, a informação que o governo tem é que estas aeronaves foram para o tratamento devido ao branding, não é? Para a realização do branding, para que elas sejam caracterizadas como aeronaves efetivamente nacionais. Ou seja, para quem viu quando as aeronaves chegaram, eu também vi no mesmo canal, alguns canais até noticiados por alguns de vocês aqui, é que as aeronaves chegaram todas branquinhas, pintadas de branco, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma nota. Então, a empresa moçambicana de transporte aéreo, portanto, a nossa companhia, ela tem um branding, tem uma marca e tem uma característica. Então, se as aeronaves são nacionais, elas precisam de ostentar esta característica. Diz-se na gíria popular, a mulher do César não deve só ser, tem que também parecer. Então, uma aeronave da LAM
não deve só ser a aeronave da LAM, mas também tem que ter características da própria LAM, tem que parecer LAM. Seguimos com outras notas informativas, onde Américo Leitela afirma categoricamente que a formação dos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal irá contribuir para a redução de criminalidade no país. Nos últimos anos, Moçambique tem ganhado contornos alarmantes no tocante à criminalidade. Crimes como branqueamento de capitais, tráfico de drogas e de seres humanos, sem contar os assassinatos aos próprios agentes da polícia e do Cernic, que muitas vezes ocorrem sem nenhum tipo de resposta ou justificativa. Para colmatar os índices de criminalidade que ocorrem no país, o Procurador-Geral da República, Américo Leitela, sugere que a formação de capital humano é uma garantia para a sustentabilidade do sistema da administração da justiça no país. Como nos referimos em ocasiões anteriores, a componente de formação revela-se de suma importância, pois a evolução e sofisticação constante da criminalidade impõe o aprimoramento das capacidades e domínios das técnicas especiais de investigação criminal, com vista a perceber a conexão entre as diversas redes criminosas, permitindo desta forma a sua desarticulação. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, a investigação criminal constitui um dos pilares essenciais do sistema de administração da justiça. É através dela que o Estado recolhe elementos probatórios, esclarece a verdade material dos factos e assegura a responsabilização criminal daqueles que atentam contra a ordem jurídica, a segurança pública e os interesses coletivos da sociedade. Num contexto nacional e internacional, marcado pela crescente sofisticação da criminalidade organizada, do terrorismo, do tráfico de drogas, do branqueamento de capitais, da corrupção, dos crimes cibernéticos e de outras formas complexas da criminalidade transnacional, torna-se imperioso dotar as instituições de justiça criminal de quadros tecnicamente preparados, ética e moralmente íntegros e comprometidos com os mais altos valores do Estado de Direito Democrático. É precisamente neste contexto que a formação inicial dos agentes de investigação criminal assume uma importância estratégica. O agente de investigação criminal moderno não pode limitar-se a atuar apenas com base na intuição ou na experiência empírica. Existe hoje um profissional dotado de conhecimentos técnicos científicos sólidos, domínio das metodologias investigativas, capacidade de análise de inteligência criminal, respeito pelos direitos humanos, domínio das tecnologias de informação e comunicação, bem como elevada capacidade de atuação operacional em ambientes complexos e desafiantes. Os módulos selecionados para a formação, como sejam a metodologia de investigação criminal, gestão e ou inspeção do local de facto, a contra-inteligência criminal, entre outros, constituem matérias nucleares e indispensáveis para uma boa investigação criminal. Numa primeira fase, o processo de formação decorrerá na província de Maputo, uma iniciativa aplaudida, justificando pelo fato da província de Maputo ser uma das províncias mais críticas em termos de criminalidade no país. A escolha da província de Maputo para a realização do primeiro curso básico de agentes de investigação criminal constitui uma mais-valia para nós, a avaliar pela tipologia e modus operandi das redes e sindicatos de crime organizado que operam na nossa província e no país em geral. Por isso, sentimos-nos honrados por escolher esta formação, colocando à disposição as condições necessárias para a capacitação desses jovens que futuramente terão a nobre missão de defender a legalidade, combater a criminalidade e garantir maior segurança aos cidadãos. Na mesma senda, Américo Leitela afirma que esta formação representa o reforço do compromisso institucional do Serviço Nacional de Investigação Criminal do país.
temos a elevada honra de declarar aberto o primeiro curso básico de agentes de investigação criminal. A província de Maputo acolheu hoje a cerimônia oficial de abertura do primeiro curso básico de agentes de investigação criminal afetos ao CERNIC. Um ato dirigido pelo Procurador-Geral da República, Américo Letela, que durante a sua intervenção destacou a importância estratégica da formação contínua dos quadros da investigação criminal, sublinhando o papel do CERNIC na preservação da legalidade, na prevenção da criminalidade e na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Jovens formandos que hoje iniciam uma etapa decisiva nas suas vidas profissionais, assumindo o compromisso de servir o Estado e a pátria moçambicana na nobre missão da defesa da legalidade, combate à criminalidade e proteção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Para Américo Letela, a formação de investigadores na área criminal representa igualmente um reforço do compromisso institucional com a modernização dos instrumentos de investigação criminal e com a construção de uma força cada vez mais preparada para responder aos desafios atuais da segurança pública. A presente ação de formação enquadra-se no âmbito do cumprimento do Plano Estratégico do Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNIC, 2025-2023, que entre vários eixos de intervenção preconiza o desenvolvimento e modernização institucional, fortalecimento da investigação criminal e a especialização de recursos humanos. A mesma não só constitui um marco indelével pelo facto de ser a primeira de gênero desde a criação do CERNIC, que se destina especialmente na área de investigação criminal, como também representa o início de uma nova etapa de consolidação do Serviço Nacional de Investigação Criminal. São cerca de 224 candidatos selecionados dos 600 admitidos ao recente concurso de ingresso ao Serviço Nacional de Investigação Criminal. Durante um período de 6 meses, estes candidatos recém-admitidos terão uma formação técnico-profissional rigorosa, desenvolvendo capacidades e habilidades nas áreas de investigação, ética profissional e também nas táticas de combate ao crime organizado. Com a presente formação, pretendemos aumentar a eficiência e a eficácia do CERNIC, formando investigadores criminais dotados de conhecimentos operativos fundamentais no âmbito da investigação criminal, que atuem na prevenção, detecção, investigação e repressão de ilícitos, com competências técnicas, científicas e jurídicas, que conduzam ao melhor esclarecimento dos factos. A formação de excelência será em 2 etapas, sendo esta inicial eminentemente teórica, focada aos aspectos de investigação criminal, e a segunda fase mais para adestrá-los em aspectos de defesa pessoal e outros que são necessários para o exercício desta atividade. Dos 600 candidatos admitidos ao concurso de ingresso do CERNIC, previa-se que 250 fossem selecionados para o processo de formação. Porém, foram selecionados 224 e os restantes foram integrados a áreas administrativas do CERNIC por razões que o diretor-geral do CERNIC explica. Temos aqui presentes nesta sala 224 formandos. A expectativa é que tivéssemos 250, aliás, deram entrada a 250, mas por vicissitudes decorrentes do processo de seleção, maiormente os exames médicos e exames físicos foram dispensados. Continuam funcionários do Estado, foram admitidos e vão prestar o seu serviço em atividades não investigativas, tanto administrativas, no CERNIC. Dos futuros agentes do CERNIC, 100 são do sexo masculino e 124 do sexo feminino. A economista da Bolsa de Valores fala acerca de 297 milhões de meticais
pagos em dividendos pela HCB no território nacional. A hidroelétrica de Caorabassa pagou na última semana um valor aproximadamente a 300 milhões de meticais em dividendos aos detentores da Série B, no âmbito da distribuição dos resultados líquidos do exercício econômico de 2025. Numa base anual, as empresas têm, as empresas podem ter dos seus resultados líquidos, podem partilhar alguma fração com os acionistas, são os chamados de dividendos. E a HCB é uma das empresas que nos últimos tempos tem estado a remunerar os seus acionistas, que tens o acionista principal, que é o Estado, depois tens os pequenos investidores. Este ano houve este pagamento no valor total de 300 milhões e o dividendo é 0,16 meticais, 16 centavos por ação, não é? A Série B é constituída por cidadãos, empresas e instituições do país, enquanto a Série A é composta pelo Estado moçambicano e pelas redes energéticas nacionais. Acionistas têm que ser remunerados, os donos da HCB, que são o Estado e mais esses pequenos investidores. A gestão da empresa tomou a decisão de voltar a partilhar lucros com os acionistas. No entanto, o retorno no mercado bolsista é extremamente baixo. Se olharmos, o retorno por ação são 16 centavos e o custo da aquisição da ação está a 3 meticais. Entretanto, fala do incentivo que tem levado vários investidores a entrarem nesta prática, dando ênfase aos eventos passivos. O incentivo para tu investir no negócio é o retorno do capital pelo capital investido. E estes investidores particulares compraram as ações da HCB e esperam dividendos, ok? Então, numa base anual, a HCB tem que pagar esses dividendos. E olhando para o passado, os pequenos investidores não ficaram satisfeitos com a remuneração, mas no passado a remuneração foi de 28 centavos e agora por ação agora está a cair para 16 centavos. O ponto é que o mercado bolsista moçambicano ainda é muito pequeno e só temos 3 empresas cotadas lá, e as empresas, quando tomam a decisão de pagar dividendos, olham para fatores internos, decisões de investimento, e não existe uma pressão a nível do mercado que lhes permite ter um benchmark, uma referência para determinar esses dividendos. Então, basicamente, empresas como a HCB têm um poder de barganha, de negociação, comparativamente relativamente aos pequenos investidores.